Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta cuarta y última sesión de la Bibliotecas del Instituto Cervantes 2022, que bajo el título Lectura, Prescripción y Diálogo por una nueva mediación lectora, nos ha ido reuniendo aquí y en nuestros canales estos últimos meses. Como ya saben, este es el segundo de 3 ciclos previstos dentro del marco del Laboratorio Bibliotecas del Instituto Cervantes, de celebración anual y cuyo objetivo es dar respuesta a diferentes aspectos en torno a una misma pregunta muy interesante y sugerente que hemos ido repitiendo encuentro tras encuentro. ¿En qué piensas cuando te preguntan si te gusta leer? Durante las 3 sesiones anteriores se ha ido ahondando en distintas fórmulas que sirvan para fomentar desde el Instituto Cervantes las prácticas de prescripción lectora en contextos de aprendizaje de una lengua extranjera. Todo un reto, teniendo en cuenta además la perspectiva multidisciplinar desde la que se está trabajando y la variedad de escenarios, de bibliotecas, de públicos con los que contamos y donde se llevarán a la práctica estas fórmulas. A partir de las charlas inspiradoras que nos han ofrecido distintos especialistas en las sesiones anteriores y a partir de la confección de los prototipos que están diseñando nuestros compañeros en los talleres, se ha trabajado intensamente para trasladar las ideas generadas a una materialidad sobre la base del valor de la mediación lectora. En palabras de Catherine Toberón, investigadora y experta en didáctica de la literatura en la escuela, que fue citada en la charla inspiradora de nuestro experto invitado, Felipe Munita, también profesor e investigador en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, la lectura implica un placer estético, intelectual y cultural que, lejos de operar por magia, se construye. Y es en esa construcción, a partir de la mediación, donde se ha puesto el énfasis en este lab con el fin de generar ideas, modelos, diseñar estrategias tangibles que en diálogo con el otro, con muchos otros, conduzcan a ese placer que implica la lectura. Y antes de dar paso a los contenidos de hoy, les quiero recordar a todos que todas las sesiones y todas las intervenciones de los expertos que están participando en este lab están a su disposición en nuestra página web. Les invitamos a que las visiten, las reproduzcan, las visionen y las escuchen. Muchas gracias a todos por su presencia y su interés. Y paso la palabra a Inés Miret, a quien ustedes ya conocen, integrante del grupo motor del lab, experta en el mundo del libro y la lectura, consultora especializada en lectura, libro y bibliotecas y centrada profesionalmente en proyectos culturales, educativos, bibliotecas y sociedad en red. Muchas gracias. Inés. Buenos días. Mi función es presentaros a las 2 personas que van a intervenir ahora en este momento de inspiración, por decirlo de alguna manera. También quiero agradecer, como todos estos días, el poder participar en este proyecto. Creo que es una suerte, es un privilegio, y podernos sumar personas tan distintas, con procedencias, trayectorias y intereses distintos, pero que al final, digamos, nos une esta pregunta motor o motriz en este proyecto. Decía Marina Garcés en un texto que se titula Lectura y deseo de comunidad lo siguiente. Voy a leer un texto entrecomillado. Es interesante ver cómo en un momento de destrucción de la vida colectiva y de acoso de las personas como el que estamos viviendo, la lectura y quizás más aún la escritura reaparece como una práctica que hace comunidad, o más bien que organiza y articula comunidades muy concretas. Grupos de lectura, bibliotecas populares,
colecciones digitales, puntos de intercambio de libros, librerías pequeñas, especializadas y alternativas, proyectos editoriales independientes, vinculados a grupos de aficionados a determinadas corrientes o prácticas literarias, blogs, plataformas, etc. Y un poco más adelante, en este texto continúa. Tanto la categoría de individuo como su pareja, la de comunidad, cierran con respuestas política y socialmente codificadas la verdadera pregunta que no es cómo ser comunidad, sino cómo queremos vivir juntos. ¿Cómo vivir juntos de tal manera que este vivir sea digno y justo para todos? El reto es mantener abierta esta cuestión, no para recrearse en ella, sino para experimentar desde ella, para seguir viviendo, respirando y abriendo nuevas posibilidades de vida. Tengo el convencimiento de que la lectura es una de las prácticas que hace posible esta cuestión, que esta cuestión se mantenga abierta y viva. No porque se escriba y se lea sobre el tema, lo que llega a muy pocos, sino porque la lectura misma es una práctica que rompe el código, que interfiere y sabotea tanto el individuo como la comunidad, en tanto que unidades de movilización, de representación y de identificación. ¿Quién soy yo cuando leo? ¿Quiénes somos nosotros cuando leemos? ¿Dónde estamos y en qué tiempo? ¿Con quién? La soledad y la complicidad de la lectura rompen los contornos reconocibles y, por tanto, controlables tanto del yo individual como del nosotros comunitario. Se cierran las comillas. Como se adivina, hoy queremos centrarnos en la dimensión comunitaria de la lectura, esto es, en la reflexión acerca de, como titula Garcés su título, la lectura y los deseos de comunidad. En la cuarta y última sesión del taller, que se celebra hoy, queremos revisitar o invitaros a mirar desde nuevos lugares el espacio comunitario en los prototipos que estamos construyendo, pensando especialmente en cómo estos prototipos van a tomar cuerpo en comunidades concretas de Argel, Budapest, Bruselas, Múnich, Nueva York y Rabat. Para ello, vamos a contar con la ayuda de 2 personas que lideran proyectos comunitarios de referencia en toda América Latina. En primer lugar, tenemos el enorme placer de saludar o de presentaros a Bel Santos, espero que nos esté oyendo. Bel es educadora social y activista de la causa del libro, las literaturas y las bibliotecas. Es titulada en Ciencias por la Universidad de Sao Paulo, coordina el Instituto Brasileiro de Estudios y Apoyo Comunitario, IBEAC, y es cogestora de la red Literasampa. Ha sido miembro de Ashoka desde 2004. Es formadora y ha publicado numerosos artículos en las áreas de derechos humanos, relaciones sociales, derechos de la infancia y la adolescencia y formación de jóvenes lectores. Hace tan solo una semana presentó su libro Parelleiros, idas y venidas, leer, viajar y moverse con una biblioteca comunitaria. Enhorabuena, Bel, por este libro que espero pronto podamos disfrutar aquí. Ha recibido varios premios por su trayectoria, entre otros Retrato de Lectura de Brasil en 2018, el 67 Premio APCA de la Asociación Paulista de Críticos de Arte y el Premio a Persona Inspiradora, creo que esto nos va a orientar hoy muy bien aquí, en 2021. Como colaboradora muy querida del Laboratorio Emilia, pudimos conocer Parelleiros, su espacio de trabajo, donde reside el proyecto que ella coordina. Espero que algo del impacto intelectual y emocional de aquella visita podamos compartirlo hoy en este encuentro. También nos acompaña Bruno Sousa, él es de Sao Paulo, todo el mundo lo conocemos como Bruninho, y actúa como agente de desarrollo comunitario en los territorios de Parelleiros y en Boimirim, extremos de la zona sur de Sao Paulo. Sus habilidades en diálogo intergeneracional lo han convertido en un referente nacional en el área del libro, la lectura, la juventud y la defensa de los derechos humanos en las periferias. Es graduado en Pedagogía en la Facultad del Educador y en Derechos Humanos del IBEAC y trabaja con jóvenes para promover protagonismo y liderazgo. En la Biblioteca Comunitaria Camiños de Leitura de Parelleiros, donde trabaja desde hace 8 años, tiene como objetivo promover el acceso a la lectura literaria a través de acciones que fomenten la formación crítica de los lectores, utilizando diversas formas de lenguajes sociales y culturales. En 2014 recibieron un reconocimiento, Viva Leitura, y en 2015 obtuvieron el premio Creative Movements.
Es cofundador del colectivo Encrespades, que trabaja en la formación de docentes y jóvenes para difundir la educación antirracista, y forma parte también de la red Ashoka con el proyecto Jóvenes Transformadores por la Democracia. Muchísimas gracias a los dos, Bel, Bruno, por compartir este momento con todos nosotros, por vuestra disponibilidad siempre, por la acogida de este proyecto y por la generosísima disposición de Bruno por madrugar tanto. Pero bueno, antes de daros la palabra a Bruno y a Bel, me gustaría compartir ahora que estamos finalizando estos encuentros, los encuentros presenciales y virtuales, pero los momentos de taller, de discusión, de reflexión, las últimas palabras de Annie Ernaux en el discurso de la semana pasada en la Academia Sueca, que precisamente terminó su discurso con la palabra literatura. Abro comillas. En cuanto a la promesa que hice a los 20 años de vengar a mi raza, unas líneas antes Annie Ernaux hablaba de raza como el mundo de mis orígenes, no sabría decir si lo he cumplido. De ella, de mis antepasados, hombres y mujeres esforzados en tareas que les hicieron morir pronto, recibí la fuerza y la rabia suficientes para tener el deseo y la ambición de hacerle un sitio en la literatura, en ese conjunto de voces múltiples que muy pronto me acompañaron, permitiéndome el acceso a otros mundos y a otros pensamientos, incluido el de rebelarme contra ella y querer modificarla, para inscribir mi voz de mujer y de tránsfuga social en lo que se presenta siempre como un lugar de emancipación, la literatura. Bruno, Bel, tenéis la palabra. Inés, muchas gracias por tus palabras, surparelheiros, Bruninho e sobre mim. Bom dia para todos vocês. Graças. Ao começar esta charla inspiradora, tenho muitas esperanças de que realmente lo sea, que mis reflexiones e exemplos despiertem a tantos outros em ustedes. Quero felicitar a iniciativa Lab de Bibliotecas do Instituto Cervantes e agradecer a Yolanda Sánchez e Inês Miré por la invitação, a mim e a Bruninho. Também agradeço a Bruno Souza, Bruninho, meu jovem companheiro de ensueño, por la oportunidade de falar juntos sobre uma prática, uma construção teórica que hemos estado construindo durante mais de uma década. E aqui cierro oficialmente este discurso em portunhol. Desafortunadamente, não sou capaz de manter uma larga conversação nesse idioma. Bruno e eu hablaremos em português e trataremos de hacer-nos entender. Bom dia. Eu escolhi como tema para esse diálogo do silêncio ao grito, o direito de ler, escrever e contar novas histórias. Porque isso diz muito sobre o que temos feito nas bibliotecas comunitárias do Brasil. Jovens moradores das bordas, dos extremos do país, das áreas mais periféricas e distantes do centro, têm sido invisibilizados. Eles têm rompido o silêncio sobre as suas existências e têm feito ecoar gritos. A periferia lê, a periferia escreve, a periferia sonha. A periferia tem o direito humano de contar as suas histórias e de criar novas histórias, novas narrativas. Por meio dos livros e da mobilização de bibliotecas comunitárias, jovens e adultos têm superado preconceitos, enfrentado situações de discriminação, de medo, de insegurança e de invisibilidade. Eu e Bruninho organizamos a nossa conversa da seguinte forma:
eu apresentarei alguns conceitos e contextos que envolvem a nossa atuação numa biblioteca comunitária do Brasil, em Parelheiros, e o Bruno dará o seu testemunho sobre como temos efetivado esses conceitos. Em Parelheiros, onde eu e Bruno ficamos, é importante que eu diga, porque nós estamos aqui num instituto de línguas e num programa relacionado a línguas e linguagens, é importante dizer que em Parelheiros se fala ao menos 3 línguas: o português do Brasil, o guarani dos povos indígenas que ali vivem e o pretuguês, um termo que a antropóloga e militante antirracista Lélia Gonzalez definiu como o português brasileiro falado pelas pessoas pretas. O pretuguês seria o português africanizado, uma língua, um jeito de falar que tem enfrentado muitos preconceitos, porque acham que as pessoas que assim falam não sabem dizer o que sentem, o que pensam, o que sonham, porque não falam da forma considerada correta, a escrita de quem nos colonizou. Eu faço esse preâmbulo como um alerta à nossa tendência de simplificar e generalizar um país. Parece que no Brasil só se fala português e há mais de 300 línguas resistindo no nosso território. Às vezes a gente simplifica o olhar, o jeito de ver uma comunidade, de ver as pessoas, de ouvir as histórias. Nas simplificações, acabamos por deixar muitos de fora. Acabamos por escolher o padrão, aqueles que são mais aceitos, mais visíveis, aqueles que se encaixam nas nossas formas, nas nossas formas. Os outros ficam de fora. E se desejamos, nesse programa, nós estamos aqui no 4º encontro, e com esse desejo de expandir a ação, o alcance, os públicos, os olhares, precisamos sempre nos fazer a pergunta: quem está faltando? O que está faltando? Quem não está aqui? Eu organizei esses meus 45 minutos de fala a partir desses conceitos, mas sempre permeados por perguntas. Eu selecionei 5 conceitos que eu considero essenciais para essa expansão, para essa disseminação da leitura em mais territórios e ao alcance de mais pessoas. São eles: biblioteca comunitária, interagentes, espaço, bibliodiversidade e mediação de leitura. Para falar sobre cada um deles, a minha experiência e a experiência de Bruninho são os pontos de partida e também os pontos de chegada. São conceitos com raiz nas práticas, naquilo que nós aprendemos a fazer. Então, como dizem os jovens no Brasil, é sobre isso, essa fala. Então, vamos para o primeiro conceito: biblioteca comunitária, a comunidade e os caminhos da leitura. Eu explico esse conceito contando uma breve história que eu registrei numa revista sobre bibliotecas e cidades. Em 2008, uma unidade básica de saúde, um centro sanitário de Parelheiros, que fica no extremo sul da cidade de São Paulo, a 50 quilômetros do centro, da união de uma organização social, o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, o IBEAC,
e um grupo de adolescentes, nascia uma biblioteca comunitária, a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, citada já por Inês. Essa ação nascia com a distribuição de pílulas de leitura, que era a leitura de poesia na pequena sala de espera para atendimento médico. Pessoas que procuravam o serviço de saúde por não estarem se sentindo bem eram recebidas com poesia, com literatura, como um cuidado para a saúde. Pouco mais de um ano da instalação da biblioteca nesse centro de saúde, um dentista, o primeiro dentista daquele bairro, chegou para ocupar a sala. Os livros e os jovens precisavam de um novo local, precisavam ir para um outro lugar. Aí alguém lembrou que a casa do coveiro, do sepultador, do cemitério, estava vazia. Engana-se quem pensa que a mudança tenha ocorrido com uma marcha fúnebre. Ainda que um ou outro jovem tenha dito que não iria para o cemitério nem morto, e nós dizíamos: morto vamos todos, precisamos ir vivos, todos sabiam que a conquista de um espaço de leitura não poderia ser abandonado facilmente. Então fomos, sorrindo, confiantes de que a nossa biblioteca continuaria viva, mesmo em um cemitério. O caso de Parelheiros exemplifica a situação geral das bibliotecas comunitárias no Brasil. Elas têm como origem a distribuição desigual dos equipamentos culturais pela cidade, somado ao desejo de indivíduos e de coletivos de áreas periféricas e rurais privadas desse equipamento, de garantir e democratizar o acesso ao livro e à leitura. De um lado, falta a política pública, do outro, transborda o desejo e a consciência de que se tem direitos. É assim que, em espaços improvisados, com acervo, com uma coleção de livros recebidas em doação, as bibliotecas comunitárias se constituem e com algumas particularidades. Uma pesquisadora do Brasil, a primeira a levar as bibliotecas comunitárias para a academia, Elisa Machado, observou que as bibliotecas comunitárias têm algumas características. Estão nas bordas, nas periferias das cidades e das áreas rurais do campo, são criadas efetivamente pela e não para a comunidade, são vistas como uma forma de combater a exclusão informacional e são uma forma de luta pela igualdade e pela justiça social. A gestão é feita por lideranças com consciência crítica e política sobre o potencial transformador que a leitura tem. Essas lideranças reconhecem que também é importante a articulação com o poder público e com outras organizações que estão no território. E por isso, as bibliotecas comunitárias, como as árvores antigas, elas vão construindo raízes profundas dentro da sua comunidade. No Brasil, estamos organizados em redes de bibliotecas, como a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, a RNBC, da qual a Caminhos da Leitura faz parte, e é uma das fundadoras. São mais de 100 bibliotecas espalhadas por todo o território nacional. Temos ainda a rede de bibliotecas Expedição Vagalume, com mais de 150 bibliotecas na região norte do país, principalmente em comunidades indígenas e ribeirinhas.
para além das especificidades de cada rede, o que nós temos em comum é um compromisso com a democratização do acesso ao livro, à leitura, à literatura. O compromisso de levar livros e a mediação de leitura para os lugares onde não chegavam. Aí nós nos colocamos algumas perguntas. Como é que a gente chega em uma comunidade? Quando a gente fala de comunidade, qual seria a comum unidade? Seria aquela dos que caminham juntos, dos que acreditam nas mesmas coisas? Ou há espaço para os pensamentos discordantes? Como as comunidades podem ser sujeitos das ações e não apenas objeto da nossa intervenção? Quando a comunidade parece estar toda ali, quando parece que a gente já conseguiu organizar a comunidade, ainda precisamos fazer uma pergunta: quem não está aqui? Quem não chegou? Quem ficou de fora? No caso do IBEAC, da organização que eu coordeno há 26 anos, a nossa chegada em Parelheiros, porque nós não somos de Parelheiros, eu venho de uma outra periferia da cidade de São Paulo, a nossa chegada se deu em decorrência de um dado muito preocupante sobre a cidade. Parelheiros, embora seja o segundo maior distrito em extensão na cidade de São Paulo, possuía o mais baixo índice de desenvolvimento humano da cidade. Ou seja, quando a gente olha para a esperança de vida, para as condições de saúde, para a escolarização, Parelheiros tinha os piores índices. Era considerado o pior lugar para se viver na cidade de São Paulo em 2008. Embora a região seja conhecida como a Amazônia Paulista, por ser a maior reserva de mata atlântica da cidade e ter uma grande área de mananciais com represas, oferecendo água para o centro da cidade, tendo 9 aldeias indígenas no seu território, os moradores de Parelheiros não se beneficiavam de tudo isso que soa como qualidade para nós. Os moradores de Parelheiros tinham que gastar, e ainda acontece isso, gastar os seus corpos no transporte público, na realização dos trabalhos mais pesados que existem na cidade, aquilo que diminui a sua esperança de vida. A expectativa de vida para um morador de Parelheiros é de 57 anos. E tudo isso soou para nós como extremamente desumano, que numa mesma cidade, algumas pessoas tenham a esperança de viver 85 anos, enquanto outros 57 anos. Então, a partir desses dados, nós começamos a nos perguntar: como pode ser que essa região da cidade de São Paulo, em que mais da metade dos seus moradores tem até 26 anos, como é que tudo isso pode acontecer em Parelheiros e o restante da cidade não se importar? Nós nos importamos e fomos conversar com a comunidade. E para que tudo começasse, nós convidamos primeiro as pessoas que nós conhecíamos daquele território e fizemos aquela técnica que a gente chama em pesquisa de bola de neve. Cada um vai chamando outros dois. Nós chamamos quem conhecíamos e esses chamavam mais duas pessoas. Nós chamamos os profissionais da saúde, os profissionais da educação,
mães, lideranças comunitárias, lideranças religiosas. E essas pessoas chegaram e nós escutamos. Perguntamos como poderíamos contribuir para mudar os dados de Parelheiros e a imagem que Parelheiros tinha em toda a cidade, como um lugar perdido ou como um lugar desconhecido dos restantes dos moradores da cidade. Para que Parelheiros deixasse de ser o pior lugar e se tornasse o melhor lugar para se viver, nós teríamos que estar juntos. Nós falamos isso com a comunidade e vários duvidaram. Vários disseram, abre aspas, aqui é longe do centro, é difícil de chegar. Muita gente já passou por aqui, começou os trabalhos e nunca mais voltou. Mais uma vez, a gente se junta para ouvir vocês e depois vocês somem. Nós escutamos essa crítica da relação que os pesquisadores desenvolvem com as comunidades. Nós não estávamos lá como pesquisadoras, levantando informações. Nós fomos lá para oferecer as nossas mãos, os nossos corações, os nossos saberes, para juntar as mãos, os corações e os saberes daquela comunidade. Alguns confiaram. Para aqueles que confiaram em nós, aqueles que confiaram em nós fizeram um pedido: façam algo com os jovens, pois não há nada para eles aqui na comunidade e eles são a esperança. Só que naquele grupo, os jovens não estavam e eles precisavam ser ouvidos. Da sua busca. E eles precisavam ser ouvidos. Desculpa, entrou aqui alguma outra informação, algum outro aparelho ligado na casa. Eles precisavam ser ouvidos. Os jovens foram chamados. E aí, de novo, o sistema da bola de neve. Quem chama? Os jovens. E os jovens, quais outros jovens chamam? Eles foram. E nós, eu e Vera Lyon, a amiga com quem temos feito acontecer essas coisas, nos encontramos com eles e elas. E outra vez perguntamos: o que vocês gostariam que acontecesse aqui? E escutamos. Nós pensávamos numa formação política sobre direitos humanos, mas os jovens, eles queriam reabrir a biblioteca da escola. Nós escutamos e nós fomos com eles e elas reabrir a biblioteca da escola. E fizemos a proposta: e se nós criássemos uma biblioteca para mais gente, também para quem não é da escola? Para fechar essa reflexão sobre bibliotecas comunitárias e comunidade, é preciso perguntar o que a comunidade quer, é preciso ouvir, perguntar outra vez, ouvir as pessoas que estão no território. Esse é um caminho essencial para o trabalho comunitário. E ouvir sem medo de mudar os nossos planos. Segundo conceito, interagentes. Os jovens, suas famílias, seus vizinhos leitores e os seus vizinhos não leitores. Os jovens queriam reabrir a biblioteca. E desde quando adolescentes gostam de ler? As pessoas da comunidade que frequentam as bibliotecas comumente são chamadas de usuárias ou leitoras. Será que essas pessoas usuárias chegam ao espaço de uma biblioteca apenas para usá-los?
O que essas pessoas deixam no espaço? Quantas mudanças a diversidade dos corpos das pessoas que chegam às bibliotecas imprimem àquele espaço? Quantos silêncios, quantos gritos das pessoas com deficiências, as pessoas descapacitadas, romperam ao se moverem e chegarem nas instituições. Sem seus gritos, as arquiteturas das cidades, as escolas, a produção cultural, as bibliotecas não teriam mudado. Há muito mais que um uso dos corpos que chegam nos espaços. Eles não são usuários. No que se refere ao termo leitor, o patrono da educação brasileira, Paulo Freire, ele nos deixou em seu legado o conceito de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Portanto, os leitores do mundo, mesmo não sendo letrados, mesmo não dominando a escrita e a leitura, eles interagem com o espaço, eles interagem com a biblioteca. É preciso que a programação seja pensada também para essas pessoas que não são leitoras da palavra, mas que leem o mundo. Se ninguém vive sem histórias, sem metáforas, sem poesia, e todos esses elementos estão na biblioteca, ela é também para quem não lê palavras. Por isso, nós das bibliotecas comunitárias, da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, passamos a chamar quem frequenta as bibliotecas de interagentes. E aí eu vou falar um pouco sobre esse lugar do interagente. Convidada a escrever sobre a formação de leitores, a escritora e contadora de histórias, a Maria Clara Cavalcante, ela recupera alguns saberes que vêm da jardinagem, do cuidado com os jardins. Abro aspas aqui. Para cada semeadura há um tempo certo. Cada planta cresce com o seu próprio ritmo. Há frutas e flores que florescem em lugares quentes. Há outras que morrem em altas temperaturas. Os mesmos cuidados são exigidos na mediação de leitura. Ela tem também as suas mães. Para formar leitores, é necessário tecer uma trama de cuidados de jardineiro, que sabe a semente certa, a terra certa, o adubo certo para a criação de um canteiro vivo, harmonioso, e que poderá ser sempre modificado e acrescido ao longo de sua existência. Fecho aspas. Ou seja, se não olhar para cada semente, algumas morrem. Essa metáfora do jardim, ela nos ajuda a olhar para esse cenário do acesso ao livro, à leitura, à literatura e às bibliotecas. No Brasil e na maior parte dos países da América Latina, o abandono escolar ainda não conseguiu ser vencido. Jovens estudantes desaparecem das escolas e desaparecem empurrados pelo aumento da pobreza, seduzidos por formas aparentemente mais fáceis de ganhar a vida. Muitos abandonam a escola antes de dominarem a leitura. Há décadas vem se anunciando a extinção da espécie dos leitores, como se isso fosse uma coisa passada, como se os livros fossem morrer. A escritora argentina Graciela Montes, ela nos sugere sair dessas generalizações sobre o tema. Abre aspas. Algumas pessoas não leem porque ninguém as ensinou a ler. Algumas pessoas não leem porque não têm livros. Algumas pessoas não leem porque dizem não gostam de ler.
E convém lembrar, né, que essas pessoas, a gente tem números muito grandes em toda a América Latina. Para todos esses que não são leitores, a sociedade deve algo. Reconheçamos que eles e elas não estavam condenados desde os seus cromossomos a não serem leitores, mas de um modo ou de outro, os mediadores sociais falharam. A sociedade falhou com eles. A todos eles faltou algo que não deveria ter faltado. Em algum momento, deram-lhes uma rasteira. Fecha aspas. Portanto, considerar essas pessoas que chegam às bibliotecas como interagentes é a chance de nós repararmos o nosso erro como sociedade que deixou essas pessoas distantes da maravilha que são os livros e a leitura. Graciela Montes nos convida a examinar onde erramos como sociedade, quando e como falhamos ao ponto de perdermos leitores e fabricarmos não leitores. Porém, em outra direção, pode ser muito interessante olharmos para aqueles e aquelas que leem, que foram contagiados pela leitura, como o Bruninho, que depois de mim vai conversar com vocês. E assim, aprendendo como as pessoas se apaixonam pela leitura, nós podemos entender o que tem dado certo. Vale também examinarmos o nosso percurso como leitor, como leitora, identificar quais foram as pessoas que nos transmitiram, até sem saber, o gesto de ler, como abrir um livro, como passar as suas folhas, como demorar-se nas páginas, nas palavras, nas imagens. Quais foram os espaços culturais que nutriram a nossa fome por palavras e histórias? Quais livros compõem a nossa trajetória leitora? Nós temos uma biblioteca para chamar de nossa? Ela é tão nossa porque nós conhecemos a sua história, os seus cantinhos, as suas curvas, os seus ruídos, os seus cheiros, os cheiros dos livros, as vozes que a habitam. As experiências leitoras, elas precisam ser um ponto de partida para a promoção da leitura como direito e para a superação da leitura como privilégio. Terceiro conceito, os espaços. Onde é que cabe uma biblioteca? Em quais espaços elas cabem? O que não pode faltar nelas? Como o espaço pode refletir a diversidade de uma comunidade? Como a biblioteca pode dialogar com o território? Ela consegue oferecer aquilo que falta, por exemplo, num bairro em que há muito barulho? A biblioteca pode ser um lugar do silêncio desejado para a leitura, ou num território em que as crianças não têm espaço para brincar, para fazer ruído. A biblioteca, ela é um espaço que acolhe essas falas e movimentos. Quando o Bruno for apresentar os espaços de leitura que construímos em Parelheiros, nós vamos poder falar melhor sobre isso. Que o espaço da biblioteca é qualquer espaço, do cemitério, que poderia parecer o fim, à maternidade, onde pode ser o começo. Então eu vou direto para o quarto conceito. Bibliodiversidade, a diversidade em palavras. O que colocar nas estantes das bibliotecas? As bibliotecas comunitárias, muitas vezes, têm que lidar só com aquilo que lhe é doado. E a comunidade? Aquilo que ela recebe
como livro é suficiente? Os desejos da comunidade podem estar nas estantes? Como é que a gente pode descartar aquilo que não nos interessa? Quem define o que entra e o que sai das estantes? Como organizar os livros para que eles possam estar mais perto das pessoas, seja pelas suas estaturas, seja refinando, né, ampliando os seus interesses. Assim como nos espaços da comunidade nós perguntamos: quem não está aqui? No momento de montar a coleção de livros, a gente precisa fazer a mesma pergunta: qual livro não está aqui? A bibliodiversidade, que é um conceito que nós temos trabalhado bastante no Brasil, e quem trouxe esse conceito para nós foi o Haroldo Ceravolo, de uma pequena biblioteca, de uma pequena livraria, uma livraria de pequena dimensão, e ele traz esse conceito como um princípio para a composição dos acervos das bibliotecas de modo geral. Esse conceito ele é emprestado da biologia, da ecologia, sobre o necessário equilíbrio entre os biomas. Nós, nas bibliotecas, buscamos, na coleção de livros, o máximo de diversidade, um equilíbrio nessa diversidade. Diferentes gêneros literários, romance, poesia, contos, crônicas, novelas, diversidade dos autores e autorias canônicas, clássicas e as periféricas, aqueles próximos de nós, da nossa vizinhança. Autorias com diversidade de gênero, de raça, de etnias, de origens, de editoras grandes e de editoras pequenas, de produção independente, livros voltados para crianças, para jovens, para adultos. A bibliodiversidade é essa busca de um equilíbrio a partir da diversidade do que é produzido, perguntando-se sempre: o que está faltando aqui? A decisão da constituição do acervo, seja para a compra, ou seja para a seleção do que fica e do que sai da biblioteca, precisa ser feita com a comunidade. Em Parelheiros, o envolvimento dos jovens no desenvolvimento do acervo significou a primeira ida para todos eles a uma livraria. Eles nunca tinham ido comprar um livro. Ao escolher e comprar os livros, sentiram-se donos da biblioteca. E aí eu trago a fala de um dos jovens de Parelheiros sobre esse momento, o Eduardo de Oliveira. No princípio, nós não gostávamos de ler, nós não tínhamos acesso, até chegar à primeira livraria para comprar os livros, conhecer, poder escolher, poder comprar os livros. Poxa, dava orgulho olhar para a estante e pensar: fui eu que comprei esse livro para a biblioteca. Essas são coisas bem gratificantes que marcam as nossas vidas. Há outras marcas pessoais no acervo da nossa biblioteca. Na Caminhos da Leitura, nós fazemos compras em rede para garantir a compra com um custo menor, para garantir que as nossas bibliotecas comunitárias tenham livros considerados essenciais e de fácil acesso. Por exemplo, comprar livros de produtores independentes. Raramente eles estão nas livrarias. Então, a gente precisa fazer essa compra de forma coletiva para que os livros cheguem. São várias iniciativas, como
os autores que mandam livros de presente autografados para nós, e aí eles vão para a estante que nós chamamos de "esse a gente conhece", essa autora a gente conhece. Há também as compras que são feitas a partir das premiações de livros, né, dos vários prêmios que trazem para nós uma avaliação dos críticos, dos estudiosos da literatura. Isso fez com que o nosso acervo de em 2009, que era de 300 livros, saltasse para 750 em 2010 e para 5.000 livros em 2022. Último conceito: a mediação de leitura como colo, como casa e como quilombo. E aí eu vou explicar cada um desses espaços. O colo, que é esse aconchego no corpo que os adultos dão para as crianças, principalmente. A casa, que é a moradia, e o quilombo, que são os territórios que na América Latina vai receber vários nomes, mas que no Brasil chamamos de quilombo, como os territórios em que as pessoas escravizadas fundavam para escapar da escravização, mas também para construir um modelo de sociedade. E eu gosto de dizer que a mediação de leitura, que o espaço da biblioteca pode proporcionar esses 3 tipos, esses 3 espaços, essas 3 formas de acolhimento. Eu falarei propriamente desse ato de aproximar pessoas e livros. Essa possibilidade que a literatura e que os espaços das bibliotecas têm de construir lugares seguros para compartilhamento literário. Algumas perguntas são importantes. Como é que nós podemos encorajar as pessoas a abrir um livro e depois outro e depois outro? Como é que nós podemos fazer da biblioteca um lugar de encontro, um lugar de proteção, um lugar de diálogo? A mediação como colo. Vou falar desses 3 espaços nos meus últimos 5 minutos aqui. A mediação como colo. A escritora Sarah Bertrand diz que a literatura pode ser um cobertor que protege nas noites frias e que faz companhia, esteja o leitor no conforto ou na precariedade da sua casa, na solidão de um leito de hospital ou na cela de um presídio. Essa é a ideia do colo, do acolhimento. Assim como os objetos de transição, aqueles objetos que as crianças pequenas, né, os bebês, escolhem para lhes fazer companhia na ausência da mãe, a literatura, as cantigas, as palavras repetidas, elas podem ser esse colo. A literatura, ela pode oferecer intimidade, acolhimento, individualidade. Mesmo nas casas compartilhadas por muitas pessoas, busca-se um cantinho, um momentinho, e aqui é esse jeito bem brasileiro de trazer no diminutivo as palavras, esse lugarzinho para se estar só com a literatura. Na minha pesquisa, eu observei algo que Michele Petit já havia identificado. Participar de rituais de leitura, quando se vive em casas simples e com pouca privacidade, é um ato de coragem, que às vezes pode ser lido como antipático, pois o leitor, envolvido com aquela leitura, com aquelas personagens, ele se afasta do grupo, porque ele quer entrar naquela escola.
e retirar-se do grupo para aprender a ler, para entregar-se à leitura, para entregar-se às histórias desconhecidas, a viagens incontroláveis, às vezes pode ser lido como traição, a traição de alguém que se embrenha por um caminho sem volta, o caminho da leitura. Daí a importância que as nossas bibliotecas tenham atividades que envolva toda a família, todas as idades, para saber que esse caminho pode ser vivido coletivamente. A mediação de leitura como casa. A literatura como casa é aquela ofertada pela família literária. É na casa que estão aqueles e aqueles com que se conta. Eu refiro-me aqui ao conceito da família da Organização das Nações Unidas. Seja qual for a composição e a origem da família, é bastante provável que a casa seja habitada por histórias, orais ou escritas, com funções distintas e mistas. A gente conta a história na casa da gente para preservar a memória, para estabelecer conexões, para divertir, ensinar, proteger. A literatura casa é assim. Ela valoriza as histórias dos que vieram antes e também a dos que chegaram depois. E nas relações intergeracionais, com diferentes pontos de vista, com palavras novas, ditas a mais vozes, a família literária vai se constituindo para que cada uma, encontre as suas próprias palavras, componha o seu repertório de narrativas. E às vezes, a casa ficou para trás. É importante a gente lembrar que a humanidade sempre migrou, mas muitas vezes está acontecendo nesse momento no mundo. As pessoas migram sem escolha, por imposição de conflitos armados, por guerras. As pessoas migram, e já migraram, escravizadas, sequestradas, expulsas. E muitas vezes essa retirada da sua casa se dá sem poder carregar nada escrito, sem poder carregar nenhuma imagem. Então, as nossas bibliotecas, as mediações de leitura, elas precisam ser essa casa que acolhe quem migrou e quem deixou muita coisa para trás, sem poder carregar. Um sofá vai trazer um acolhimento tão semelhante quanto olhar para a estante e encontrar um livro escrito no seu idioma, um autor da sua terra. A bibliodiversidade é uma forma de constituir a casa literária. Bruninho, eu vou te pedir para passar mais 5 minutinhos só para eu poder concluir a mediação de leitura como o quilombo. O quilombo como esse espaço que é o espaço do grito, é o espaço que não é só para fugir da escravidão, que não foi só para negar um modelo opressor, mas para dizer também como é que a gente quer viver. Os quilombos, eles foram essa experimentação dos novos modelos de sociedade. A literatura quilombo é aquela que leva à construção de utopias, à construção do sonho, da liberdade. É o lugar do grito. Nós precisamos da mediação de leitura que leva à resistência, à reexistência, à reconstituição da nossa história, da nossa imagem, do nosso lugar. É preciso encontrar palavras para registrar o que uma autora que é referência para nós no Brasil, Conceição Evaristo, chama de escrevivências. Literatura, a leitura, precisa estar junto com a possibilidade de escrever sobre as vivências. A literatura quilombo, ela é aquela literatura que nos humaniza, porque ela nos dá a possibilidade de contar da dor que a gente sente,
e das formas que propomos para enfrentar essa dor. Ela é a literatura em defesa da vida, em defesa da justiça, em defesa dos direitos humanos. E para finalizar, mesmo, para a gente ouvir o Bruninho, eu trago aqui pouquíssimos apontamentos sobre esse direito de ler, escrever e de escrever a própria história. Entre os grandes acontecimentos da vida cultural da nossa década, a gente pode acompanhar essa quebra do monopólio de representação. Esse conceito de monopólio de representação é um dos conceitos que o professor e artista, multiartista José Miguel Wisnik cunhou. Essa quebra do monopólio é essa expansão, né? Esse alcançar outros leitores, mas também alcançar esse lugar de produtor de cultura, de produtor de literatura. Com grande capacidade de articulação, grupos que estavam à margem passam a ocupar o centro e conferir novas centralidades para a periferia. O próprio conceito de periferia, que até recentemente estava associado a questões negativas, como miséria e violência, ganha outras conotações. Há orgulho em dizer-se mulher periférica, jovem periférico, literatura periférica, literatura marginal, ou seja, o autor e a autora de literatura negra, de literatura indígena, querem ser parte da literatura e só, mas até lá nós precisamos nomear essa literatura e os nossos lugares como uma forma de sair da invisibilidade, de gritar, de romper os silenciamentos. Na minha pesquisa Aparelheiros, Idas e Vindas, Ler, Viajar e Mover-se, com uma biblioteca comunitária que acaba de virar um livro, como disse Inês na abertura dessa conversa, os jovens que são fundadores da Biblioteca Caminhos da Leitura, mas que também são os primeiros universitários das suas famílias e também os primeiros universitários de Parelheiros, eles dizem o que significa para eles ter encontrado colo, casa e quilombo na biblioteca, mais que ter encontrado, ter construído esses lugares. E dizem como é que tem contribuído para que a periferia seja mais letrada. E aí eu trago uma fala do Bruninho para passar para ele, para exemplificar algo que Alberto Mangel diz sobre o que acontece quando nós abrimos um livro e nos embrenhamos nessa viagem. Nós abrimos um livro para viajar por nosso mundo, mas também para viajar no mundo dos outros. Com o livro, viajamos no tempo. Nós pegamos emprestado as memórias dos que vieram antes. Nós aprendemos a viver a dor, a raiva, o medo, o amor, a paixão, a decepção, a insegurança, a coragem dos personagens que nos farão companhia nas viagens, para dentro e para fora de nós. E agora vou ler aqui uma fala do Bruninho, numa entrevista que ele me deu, quando eu perguntava das viagens que a leitura lhe proporcionou, e ele cita como foi ter lido o livro, a autobiografia Eu Sou Malala, e ter feito essa leitura de forma coletiva com seus colegas. Abre aspas. Eu Sou Malala é uma biografia que nos move, que me move. Esse livro mexeu tanto com o meu imaginário, não só com o meu imaginário, com a minha vida, com a minha trajetória, com o meu jeito de enxergar o meu território, com o meu jeito de enxergar as pessoas. Me impactou muito. A capacidade desse livro
de me conectar com uma história que acontecia do outro lado do planeta. Até então, as coisas que eu sabia sobre o Paquistão eram as coisas que eram televisionadas, que era sempre pelo viés negativo, o viés do terrorismo, de guerra, e que é algo que acontece muito quando a gente traça um paralelo com o que acontece nas realidades periféricas aqui no Brasil. Saber que uma menina tão jovem como nós, da Caminhos da Leitura, estava saindo de casa, pegando um ônibus e indo para a escola, porque acreditava que as meninas também podiam ter o direito de acesso à educação, foi impactante e energizante. Dava vontade de poder fazer mais pela nossa comunidade, pelo nosso mundo, pelo nosso bairro, de fazer mais por nós mesmos. Fecho aspas. Bruninho diz nessa fala sobre o direito humano à literatura. E essa energia que ele traz, a partir do que uma escrita lhe proporcionou, merece e precisa ser para mais pessoas. Ao reivindicar o direito humano à literatura, estamos reivindicando o direito à existência, não só a nossa, mas a de mais gente. O direito a ler, o direito a gritar, a escrever e a produzir cultura. Então, agora eu paro de citar Bruninho e a gente pode ouvi-lo. Muito obrigada. Muito obrigado, Bel. Muito obrigado, Bel. Buenos dias a todas e todos que estão aí nos ouvindo. Fica até um pouco difícil, né, falar depois da Bel, que ela tem essa voz angelical, mesmo não falando em espanhol, fica tudo muito compreensível, né, com essa voz que você tem. Então, vou fazer um esforço para tentar equiparar a minha voz e a minha dinâmica com a apresentação da Bel. E vou sumir um pouquinho aqui dessa tela, porque eu separei algumas imagens também para ilustrar um pouco da minha fala e também que eu acho que vai ilustrar e complementar um pouco das coisas que a Bel trouxe, né? Um jeito também de vocês entenderem como essas ações, essas reflexões, essas ideias que Bel compartilha com a gente se materializam em Parelheiros. Então, espero que faça sentido para vocês. E no final também, eu acho que vai ter um tempo, um espaço para a gente interagir um pouco mais e para vocês fazerem perguntas. Então, vou aqui espelhar a minha tela. Para começar, essa aqui é um dos nossos espaços da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. Escolhi essa imagem para ilustrar um pouco o, esse lugar que também era ocupado por jovens, pela comunidade, pelas crianças que iam para esse espaço para ler, mas também para, sobretudo, conversar sobre os obstáculos da vida, sobre a comunidade, sobre os sonhos. E o livro foi sempre esse fio condutor que ia fazendo a gente se conectar com as nossas histórias, com as histórias do território e com a história propriamente dita. E vou tentar aqui ler em portunhol, o que eu acho que é um conceito também muito importante para a gente entender também de que lugar eu parto, do que eu falo. Né? Tem essa autora, Grada Quilomba, que é uma escritora, multiartista de Portugal, que hoje vive na Alemanha. No seu livro Memórias da Plantação, ela diz o seguinte: el lenguaje, por más poético que sea, tiene también una dimensión política de crear, fijar y perpetuar relaciones de poder y violencia, pues cada palabra que usamos define el lugar de una identidad. Acho que esse trecho de Grada Quilomba
ajuda também a gente ir construindo que identidade e que palavras são essas que a gente tem criado para o território de Parelheiros, mas também que alguns indicadores sociais também foram demonstrando que território é esse. Aqui trouxe para vocês duas imagens. Uma da Avenida Paulista, a avenida mais famosa da cidade de São Paulo e uma das mais famosas da América Latina, centro econômico da cidade, que tem um dos maiores IDHs também da América Latina e o quarto das, índice de desenvolvimento humano da cidade de São Paulo. Na mesma cidade, temos a região de Parelheiros, que tem o penúltimo IDH da cidade de São Paulo e, ao mesmo tempo, é uma das maiores áreas de proteção ambiental e com algumas reservas indígenas. Então, a gente vê um contraste também de desigualdade social e também isso já demonstra para a gente como o centro urbano e a cidade se relaciona com Parelheiros. Nessa imagem, eu queria mostrar para vocês um pouco do nosso espaço da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. Bel compartilhava com a gente que quando o IBEAC chega lá em Parelheiros, um pouco olhando para esses indicadores socioeconômicos, a gente acaba ocupando, depois daquele projeto numa unidade básica de saúde, uma casinha que era a Casa do Coveiro. A gente descobriu que lá em Parelheiros tinha um cemitério, um dos primeiros cemitérios da cidade de São Paulo e que estava abandonado. E a gente tinha acabado de sair desse espaço da unidade básica de saúde quando a gente resolve ocupar a casa do coveiro. E a gente ocupa essa casa que tinha 3 cômodos, um jardim com um acervo de literatura infantil, acervo de literatura juvenil e com outras programações culturais. Importante dizer e, como eu disse, né, a gente ocupa a casa do coveiro, que para a gente, um grupo que na época era um grupo de 10 jovens negros, e isso diz muito para a gente. Numa cidade e num país onde há cerca de 20 minutos um jovem negro é assassinado, ocupar a casa do coveiro, o cemitério, também é uma resposta e uma mensagem que a gente passa para as políticas públicas. Alguns pensadores dizem que como os vivos tratam a relação com a morte, diz também como as políticas públicas lidam com esses corpos. Então, para nós, jovens negros, ocupar a casa do coveiro, promover um sarau do terror, diz muito de como a gente tem construído uma narrativa de enfrentamento, mas também de sobrevivência, de reafirmar nossa identidade e de utilizar da literatura como essa possibilidade de anunciar a vida. Aqui, uma outra imagem, eu procurei selecionar algumas imagens de ações literárias que ajudassem a gente a construir respostas coletivas para questões e obstáculos locais. Aqui é o sarau Mulheres na Literatura, onde o grupo de meninas mediadoras de leituras identificaram que Parelheiros também tinha um dos maiores índices de violências domésticas e de violências contra mulheres. E a nossa inquietação foi que não dava para a gente fazer empréstimos de livro ou mediação de leitura se a gente não tratasse da violência que meninas e mulheres sofriam em nossa comunidade. Uma das estratégias criadas foi utilizar a literatura como oportunidade para criar diálogos sobre esse tema. Então, lemos Simone de Beauvoir, Frida Kahlo, Carolina Maria de Jesus
e criamos esse sarau Mulheres na Literatura para tratar da potência da narrativa da mulher e da questão de gênero nos textos escritos, mas também em nossa comunidade. Ainda olhando para essa questão de gênero, a gente percebeu que muitas das mulheres e pessoas que a gente atraía para esse evento eram mulheres mais velhas, de outra geração, tias, nossas mães, nossas amigas. E uma das questões que elas nos trouxeram foi como poderia eu sair da casa da pessoa que violentava se elas não tinham uma condição econômica para que isso acontecesse. Entretanto, elas tinham um acúmulo de conhecimento gastronômico incrível. Muitas delas já faziam algum tipo de comércio em venda para o centro urbano da cidade, enquanto outras faziam suas produções na sua própria casa. Então, a partir do texto literário Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, uma escritora negra, periférica, que viveu numa favela aqui em São Paulo, no Canindé, e morre na região de Parelheiros, esse texto foi um jeito de aproximar as relações entre elas e delas trocarem entre elas os saberes que tinham. Então, elas resolveram a partir dos frutos, né, de Parelheiros, os frutos orgânicos, criar que elas chamaram de espetáculo para Carolina, um café da manhã que elas dedicaram para essa autora e escritora que tinha muito a ver com as suas histórias individuais, mas, sobretudo, uma história coletiva. E aí, a gente foi também percebendo e ouvindo a comunidade que a biblioteca era um espaço que tinha muitas crianças, mas que os pais e algumas pessoas defendiam a ideia que a rua não podia ser um lugar para a criança e nem para as mulheres, por ser um lugar de violência. E a partir de uma reflexão de um apoiador e um parceiro nosso, Tião Rocha, que um dia foi ganhar um prêmio por ter tirado as crianças da rua e recusou, que ele falou assim, olha, não posso ganhar esse prêmio porque meu objetivo não é tirar nenhuma criança da rua, mas repensá-las. A partir dessas inquietações, a gente criou o projeto Rua Adotada, onde a gente mobiliza todas as nossas ações literárias de outros parceiros, de outras organizações e adota uma rua, onde toda aquela comunidade local se responsabiliza por se juntar às crianças para pensar nas brincadeiras, para ler junto, mas principalmente para ressignificar e redesenhar essa concepção de rua. É um momento onde toda a comunidade, todas as crianças estão na rua e aí transforma ela nesse lugar do afeto, do colo. Pensando ainda nessas mobilidades que as crianças, que as mulheres, que os jovens de Parelheiros fazem dentro do território, a gente percebeu também que era fundamental e importante poder ir para o centro da cidade, mas dessa vez não estando uniformizados. A maioria de nós perde cerca de 3 horas diárias para se locomover de Parelheiros até o centro urbano, na maioria das vezes para trabalhar, às vezes para ir para a escola, outras vezes para ir para a faculdade, e sempre estamos uniformizados. Então as pessoas sabem, olha, aquela pessoa não é do centro. Dessa vez, em um projeto chamado Aquipalô, Contadores de Histórias, a gente foi com um grupo de jovens e mulheres para o Museu Afro Brasil, um museu localizado no centro da cidade de São Paulo, dedicado à cultura afro-brasileira e africana. E a ideia foi que esses jovens e mulheres tornassem mediadores do acervo permanente do museu daquele espaço, porque a gente percebeu
que a literatura também era fundamental e importante também na concepção e construção dessa identidade racial, mas circular também por outras linguagens culturais e pela cidade também fazia a gente ficar cada vez mais os pés no chão e fortalecer o nosso enraizamento comunitário. E aí esses jovens e essas mulheres depois voltaram para esse museu com seus próprios grupos, e própria família e própria comunidade nessa exposição permanente. E aí essa aqui também é uma outra resposta, não só para os indicadores, mas também para essa visão centrista, né, do centro, de sempre de olhar para Parelheiros e para as regiões periféricas como o lugar vazio, como o lugar da falta, o lugar da escassez. Muitas das vezes, quando a gente olhava para os noticiários e tratavam de Parelheiros, sempre tratavam pelo a ótica e o viés da negatividade. E a gente percebeu que a gente precisava criar o nosso próprio veículo de comunicação local. Assim nasce a Agência de Comunicação Comunitária Vozes de Parelheiros. E aqui eu destaco essas duas ações. Uma com crianças e jovens, onde a gente sai colando lambes pela comunidade, evidenciando as potências locais, mas, sobretudo, os recursos naturais e ecológicos de Parelheiros. A importância de valorizar aquilo que recentemente a gente estava discutindo na COP27, que virou tendência mundial, a questão do preservamento ambiental, a gente estava trazendo, através das vozes das crianças e dos adolescentes, essa valorização de estarmos preservando e cuidando o que sobrou de Mata Atlântica em uma das maiores cidades do mundo. Do outro lado, tem a revista Viração, onde jovens de bibliotecas comunitárias da cidade de São Paulo se reuniram para escrever texto, entrevistas sobre a questão de literatura e direitos humanos. Aqui no Brasil, quando recentemente a gente teve como presidente uma pessoa nada democrática, a gente se juntou e convidamos algumas pessoas para indicar para a gente alguns títulos, alguns livros para atravessar o mau tempo e defender a democracia. E nessa revista a gente relata quais são esses livros e por que a gente acredita que essas indicações são importantes para o fortalecimento da democracia e para atravessar o mau tempo. Aqui destaco uma frase, né, de uma turma aqui no Brasil, mas que eu acredito seja um movimento global também, que fala nada sobre nós sem nós. E a Bel trouxe um pouco na sua apresentação esse olhar que muitas das vezes tinha pesquisadores, algumas organizações, de irem para Parelheiros, pesquisarem sobre nós e nem enviarem muitas das vezes o resultado da pesquisa, o famoso PDF. E aqui são duas publicações que pessoas de Parelheiros participaram. Essa, né, Parelheiros, Idas e Vidas, Ler e Viajar, e Mover-se com a Biblioteca Comunitária, da Bel, que está aqui com a gente. Então, foi uma dissertação de mestrado, mas onde ela olhou para a comunidade junto com a gente, muito com esse viés que ela nos apresenta de interagentes. Então, tem textos nossos, frases nossas, pesquisas com a gente, então virou um livro que também ajuda a criar um novo olhar sobre Parelheiros. O outro lado, o Nascidos para Ler, no Melhor Lugar para se Viver, é um livro construído com mulheres, mães e jovens de Parelheiros que têm rostos de recém-nascidos de Parelheiros. Muito com esse viés de pensar o cuidado e a mediação de leitura desde o ventre, mas também de tornar Parelheiros esse melhor lugar para se nascer, indo na contramão de muitos
indicadores. E são livros que hoje a gente encontra nas livrarias que até recentemente alguns de nós jovens nem frequentavam. Então é nossa resposta material para a formação de leitores. E por fim, eu comecei contando dessa biblioteca comunitária Caminhos da Leitura, que nasce nesse lugar inusitado, que é a Casa do Coveiro, né? Lá em Parelheiros, mas que durante a pandemia a gente recebe o pedido de sair desse espaço. E aí todo mundo ficou triste, nós jovens que tinham nossas histórias totalmente enraizadas, entrelaçadas com aquele espaço, ficamos muito sem saber e começamos a conversar com algumas pessoas, né? Algumas dessas pessoas recomendaram que a gente guardasse os livros em caixas. E aí, após muitas conversas e reflexões e conversas com o Bel, que está aqui também, a gente chega nesse consenso que em uma comunidade ainda onde há muitos bens materiais, né, onde muitos bens culturais são escassos, guardar livros em caixas não é resposta. Então, a gente criou essa campanha Eu Aguardo a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, onde o nosso acervo de cerca de 5.000 títulos está espalhado pelas casas dos moradores locais e por organizações parceiras. A ideia é que essas moradoras e moradores sejam guardiãs e guardiãos do nosso acervo até a reconstrução do nosso espaço. Bel, nessa fala, trouxe a questão da migração, né? Onde muitas das pessoas migram para fugir de guerra, da injustiça climática. Eu acho que aqui pode ser um exemplo de uma migração para dentro. Então, foi um jeito da comunidade em compreender que essa biblioteca é uma biblioteca que acontece para além do espaço físico e para além das prateleiras. É uma migração para cada vez mais dentro de Parelheiros. E é isso, graças. E aí espero que seja o momento agora para troca e conversa. Muchísimas gracias. Ya te veo, ¿qué tal? Muchas gracias. Sabes, Bruno y Bel, nos hemos pasado un poquito de tiempo, con lo cual, si os parece, vamos a dar cabida a una pregunta, pero quiero deciros que después nosotros tenemos 2 horas y media de trabajo en nuestro taller de prototipado y nuestra primera actividad va a ser precisamente discutir en los pequeños grupos de trabajo, discutir acerca de las ideas que hemos compartido esta mañana con vosotros. Tengo la impresión de que el libro de Bel, que se titula Leer, viajar y moverse con la biblioteca comunitaria, tengo la impresión de que hemos leído, hemos viajado y espero que nos movamos con el discurso que nos habéis planteado. Muchísimas gracias a los dos y voy a dar la posibilidad de que o bien en la sala o bien online por lo menos haya una pregunta. Mil gracias. Pues Bel y Bruno nos vamos a quedar entonces en los grupos, vamos a respetar el horario que teníamos. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra generosidad, por vuestro discurso y sobre todo por vuestra inspiración. Nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias, bom trabalho para ustedes. Gracias. Eu vi, foi ótimo. Ótimo. Ah, obrigado. Você também arrasa sempre.